Eu gostaria que você, onde você estivesse nesse exato momento, pudesse emprestar ao meu amigo Espírito Santo alguns minutos da sua atenção. E peço também que você possa abrir o seu coração e permitir ao meu amigo Espírito Santo que nos ensine, tanto a você quanto a mim, acerca deste assunto que é tão importante, que é uma trajetória na vida de um homem chamado Daniel, onde todos nós o conhecemos por esse ter vencido a cova dos leões. Mas antes da cova dos leões, ele também teve de obter outras grandes vitórias, das quais nós vamos nos assentarmos na sala de aula do Espírito Santo e permitimos a Deus que Ele fale conosco em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Feche os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, usa o teu servo, transforma as tuas palavras em respostas em meu coração. Senhor Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Revela áreas da minha vida que não tem como Ele saber. Pensamentos, sentimentos que se movem dentro de mim. Em nome de Jesus, faz deste lugar a casa do oleiro, e eu sou o vaso. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Fala comigo, que cadeias do inferno sejam quebradas, laços despedaçados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, eu te peço a Deus, conceda-me uma língua erudita, Deus, nesta noite, que a tua palavra vá e fale ao nosso coração. Prenda-nos a atenção à tua voz, em nome de Jesus. Põe os teus anjos aqui apostos. Repreende principado, potestade, entidade, toda a obra do inferno e todo o dardo inflamado do diabo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, amém. E aplauda o Senhor Jesus bem forte. De princípio eu quero começar citando um versículo bíblico. De princípio eu gostaria de começar citando um versículo bíblico. Contra Israel não vale encantamento. Vou repetir mais uma vez. Contra Israel. Mas eu gostaria de saber se aqui nós temos Israel de Deus nesta noite. Quem é Israel? É o povo escolhido pelo Senhor. E a Bíblia diz e afirma, não é uma pergunta, se talvez, quem sabe, não, é uma afirmação. É o próprio Deus assinando embaixo. É o ponto final, quando Ele diz: contra Israel, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu filho, contra a sua filha, contra a sua empresa, contra a sua indústria, contra as suas vendas, contra a sua saúde, contra em que área que seja ela qual for, está escrito: contra Israel não vale encantamento. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você está protegido por Jeová. Mais uma vez, você está protegido por Jeová. Há uma proteção de Deus sobre a sua vida. Só que preste bem atenção. Mas parece que é como se não soubéssemos disso. Cada vez mais parece que nós nos encontramos cada vez mais desprotegidos. Parece que nós nos tornamos cada vez mais alvos fáceis para o diabo. Nós sabemos que o momento em que estamos passando está em crescente determinados tipos de religião. Religião esta que infelizmente não professam diretamente o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Religião esta em que, biblicamente falando, o Senhor nosso Deus luta ferozmente desde os primórdios, desde os princípios, mas que cada vez mais, infelizmente,
temos sido impedidos de falar e até de ensinar a respeito disso, ainda que esteja nas Sagradas Escrituras. O intuito do diabo não é simplesmente a crescente dessas determinadas religiões, se é que se pode chamá-las de religião. O intuito do diabo é única e exclusivamente sobre: uma vez que você não seja ensinado, você não irá saber. E uma vez em que você não ouvir, certamente você não irá saber se proteger. Em outras palavras, é roubar de mim, roubar de você, roubar de nós o conhecimento. Todos nós sabemos que nós sofremos, não é porque nos falta fé, porque fé eu tenho certeza que todos nós temos o suficiente para vencer qualquer batalha. Uma certa vez, o apóstolo Paulo faz uma interrogação à igreja. Preste bem atenção nisto. Se você quer vencer princípios e batalhas na sua vida, o apóstolo Paulo, em um certo momento, como esse que nós estamos aqui, ele olhando para todo o povo que se encontrava dentro da sinagoga, ele lhes fez uma pergunta: tendes tu fé em Deus? É uma pergunta simples. Tendes tu, está no singular. Tu, não é vocês, não é nós. Ele não se incluiu dentro, ele não incluiu outros para fazerem parte do conjunto da obra. Então ele olha para a igreja como ele está olhando pelo Espírito Santo para você aqui agora, e ele pergunta: tendes tu fé em Deus? Tendes tu fé em Deus? É claro que todos nós iremos responder sim, porque bem da verdade, claro que você tem esta fé, porque senão você não estaria aqui. Então isso aí é óbvio, você, graças a Deus, você tem essa fé. Só que de repente ele nos surpreende com a resposta, porque ele de repente ele diz assim: então tenha-te em ti mesmo. Nossa, olha o que ele diz: tendes tu fé em Deus? De repente ele poderia dizer assim: tendes tu fé em Deus? Então faz obras extraordinárias. Glória a Deus por isso. Tendes tu fé em Deus? Então faz milagres extraordinários. Glória a Deus por isso. Mas não é isso que ele diz. Ele simplesmente diz: tendes tu fé em Deus? Sim, nós temos. E de repente ele nos diz: então tenha-te em ti mesmo. Em outras palavras, é como se ele dissesse: é quase impossível você ter fé em Deus e não ter fé em você mesmo. Uma vez que você entende sobre isso e sobre este assunto, nós adentramos sobre este homem chamado Daniel. E aqui no capítulo 1, no versículo 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou a tornou a escrava, ou levou os seus pertences, como você queira. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, que no caso era o Deus Marduk, sendo que um Deus com ter minúsculo. Amém? Então vamos voltar aqui à leitura e relembrarmos algumas coisas que já aprendemos, para adentrarmos em matéria nova logo após. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá. Até aqui é a parte histórica. Então ele nos diz que o rei Joaquim era o rei de Judá, que no caso era Jerusalém. A partir desta vírgula que está em Judá, nós vamos termos os acontecimentos, o que veio acontecer no período do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, rei de Jerusalém. E ele então começa dizendo: veio Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Ele mesmo diz: rei de Babilônia. E veio aonde? A Jerusalém. E o que ele foi fazer lá? E a sitiou, a tomou para si, a tornou a escrava. O que todos nós já sabemos, biblicamente falando. Algumas coisas eu preciso com que você
coloque no seu coração a respeito do significado do nome Daniel. O nome Daniel tem a significar Deus é o meu juiz, como eu tenho falado para vocês. Deus é o meu juiz. Por que é importante nós entendermos que o nome Daniel é Deus é o meu juiz? Primeiro, porque Daniel estaria sendo levado para Babilônia sem ter feito nada de errado, sem ter culpa no cartório. Ele poderia ter chegado lá, criado uma rebelião, ou ele poderia ter batido o pé e simplesmente ter dito: eu não vou, porque eu não cometi delito algum, não cometi erro algum, então eu não vou. Mas não foi isso que Daniel fez. Pelo contrário, ele se deixou também levar com os demais para a Babilônia. Com isto, representa esse significado tão importante em seu nome: Deus é o meu juiz. Por que é importante nós termos esse entendimento? Porque infelizmente a nossa natureza, ela tende a clamar por justiça. A nossa natureza de alguma forma procura sempre ser vingativa. É o toma lá da cá. Nós não sabemos ouvirmos calado. Nós não sabemos ouvirmos sem darmos uma resposta. E na maioria das vezes, ainda que o falar fosse necessário, ainda que dar a resposta fosse precisa, ainda assim é um quanto que arriscada, se não soubermos aplicarmos no momento certo, se não soubermos aplicarmos no momento correto. Veja que a Bíblia diz que Daniel tende a representar Deus é o meu juiz. Com isto, nós nos lembramos de alguns versículos da palavra de Deus, em que a minha, tua, nossa justiça para Deus é como trapos de imundícia, que não vale nada. A Bíblia diz que onde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Uma vez sabendo disso, o que nós temos que fazermos? Não é ficarmos calados, não é ficarmos cabisbaixo, não é ficarmos pelos cantos da parede, não, mas é entendermos biblicamente falando, em que uma vez em que você procure fazer justiça por conta própria, quer seja o que você acredite ser certo, você pode infelizmente estar jogando fora a oportunidade de Deus exercer na sua vida um dentre muitos principais ministérios do qual Ele nos representa, que é ser meu, teu, nosso advogado. Então a Bíblia diz que Daniel significa Deus é o meu juiz. Também significa confiança em Deus, porque era necessário ter esta confiança, porque se ele iria para uma terra babilônica, em meio a um povo em que podia se dizer que não seria nada fácil, ele teria que acima de tudo confiar em Deus. A Bíblia Sagrada diz que a confiança em Deus é importante em qualquer área da minha, da sua, da nossa vida. Não se deixar levar pelos que os olhos veem, não se deixar levar pelos que os ouvidos escutam. Por quê? Porque confiar em Deus é confiar na palavra de Deus, é professar a palavra de Deus, é declarar a palavra de Deus. Ele confiava em Deus. Tanto ele confiava em Deus, que os anos se passavam e parecia que cada vez mais o povo ia se tornando cada vez mais cativo dentro de Babilônia. Mas ele confiava tanto em Deus, que ele não deixou de buscar incansavelmente, insistentemente o Senhor 3 vezes a todos os dias, pela manhã, ao meio-dia e ao entardecer. Então ele confiava que Deus o ouviria, que Deus o responderia, e assim realmente aconteceu. Ele precisou confiar em Deus quando foi provado, quando ele teve de revelar o sonho de Nabucodonosor, e quando ele também teve de ser lançado dentro da cova dos leões. É importante que nós entendamos que a sua confiança em Deus não vem em tempos oportunos, não vem em tempos de loves,
O tempo de confiar em Deus é o tempo dos desafios, é quando você é desafiado, é quando você é levado ao seu limite, é quando você diz: chega, já basta, já fiz tudo que tinha de fazer, minhas forças já se esvaíram, já não tenho mais para onde ir, pronto. É nesta hora que você precisa se render por inteiro e por completo na presença de Deus. É o mais ou menos dizer assim: Senhor, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais forças em mim, então seja o Senhor o meu direcionamento, seja o Senhor a minha força, seja o Senhor a minha ajuda. É o se lançar verdadeiramente. Confiar não é confiar às cegas, não, porque até então a palavra de Deus nos é lâmpada para o meu, para o teu, para os nossos olhos, e luz para o meu, para o teu, para os nossos caminhos. É você professar a palavra de Deus, é você confessar a palavra de Deus, é você declarar a palavra de Deus. É tudo que está ao seu redor, que está à sua volta, é mostrar diferente, é mostrar totalmente, completamente, inteiramente diferente, mas está lá você confessando a palavra. Tudo eu posso daquele que me fortalece, maior o que está em mim do que o que está no mundo, assim diz a palavra do Senhor. E aí você confessando, é você declarando. O diabo dizendo para você que não tem jeito, não dá, não vai conseguir, mas você abre a sua boca e diz: o Senhor é minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. E o diabo em tudo tentando fazer você sentir-se um nada, mas você continua sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo, para que ele possa fugir diante de vós. Confiar em Deus é importante em tempos de crise. Confiar em Deus é importante em tempos de crise. Jó precisou confiar em Deus em tempos de escassez. É importante você confiar em Deus em tempos de crise. Sadraque, Mesaque e Abednego precisou confiar em Deus quando as suas vidas estavam em risco ou estavam em jogo. Todos os demais precisaram confiar em Deus, ainda que humanamente falando pudesse dizer: já não dá mais, já chega, já basta, até aqui está bom. Não, Deus está mandando você nesta noite lhe dizer: confie em mim, confie em mim, confie em mim. A sua confiança não tem que estar na sua capacidade, a sua confiança não tem que estar nas suas habilidades, a sua confiança não tem que estar nas suas forças, a sua confiança não tem que estar nos seus estudos. Tudo isso é importante, faz parte, mas a sua confiança deve estar no Senhor. Está escrito, o salmista Davi deixou escrito para mim e para você: no dia em que eu temer, porque todos nós temos o dia dos nossos medos, no dia, na hora, no momento, na adversidade que eu temer, eu confiarei em ti, Senhor. No dia em que eu temer, no dia em que eu ficar pensando: será que eu vou ter como pagar? Se você já trabalhou, se você fez toda a sua parte, chegou o seu limite, o Espírito Santo está dizendo nesta noite para você: confia em mim, confie em mim, confie em mim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, por favor. O diabo, Satanás, vai fazer de tudo para destruir esta confiança em seu coração. E ele vai trazer pessoas para se aproximarem de você, para querer mostrar as impossibilidades e não as possibilidades. Cuidado com esses destruidores de fé. Cuidado com esses inibidores de fé. Muito cuidado com eles, porque eles chegam sorrateiramente, eles chegam de mansinho, eles começam a mostrar muito mais os problemas do que mesmo as soluções, começa a lhe apresentar muito mais as dificuldades do que as facilidades. Cuidado com esses, porque na verdade não são em nada pessimistas, não são em nada otimistas, mas completamente pessimistas. Quer dizer, essas pessoas
pessoas são pessoas que estão de alguma forma tentando extrair de você esta confiança. Em todo tempo que eu temer, eu confiarei em ti, Senhor, diz a palavra de Deus. Também significa comprometimento com o espiritual. Diga: comprometimento com o espiritual. Mais uma vez, irmãos, isso daqui é importante. Comprometimento com o espiritual. Isso aqui é importante. Comprometimento com o espiritual. Não basta ser somente crente. Preste bem atenção agora. Não basta ser somente pastor. Não basta simplesmente ser levita. Não basta simplesmente ser obreiro. Não basta simplesmente ser membro. Tem que ter comprometimento espiritual. Eu estou lhe dizendo isto porque agora nós vamos darmos um passo à frente. Porque se não houver comprometimento espiritual, se você não for uma pessoa comprometida com o espiritual, me perdoe, você pode ser o pastor, você pode ser o levita, você pode ser o obreiro, você pode ser o membro da igreja, não importa. Entenda que Satanás, o diabo, que eu quero é que ele se ferre, ele não respeita posição eclesiástica. Ele não a respeita. Pode ser lá quem quer que seja, ele pouco se importa com isto. Ele conhece os que têm ou não com Deus um comprometimento espiritual. Não é o comprometimento só de palavra, não é o comprometimento só de boca, é um comprometimento que vem do coração. Na verdade, eu posso lhe dizer que é realmente um compromisso com Deus de verdade. Não é só ter subido no altar, ter aceito a Cristo ou reconciliado com Deus. Não é só participar da Santa Ceia quando assim houver. Não é só quando o dizimar a casa do Senhor ou até mesmo ofertar. Todas essas coisas fazem partes, são necessárias, são importantes. Mas é muito mais importante você ter um comprometimento espiritual. Todas essas coisas fazem parte do comprometimento espiritual. Sim, fazem parte do comprometimento espiritual. Mas dentre todas essas coisas, isso pode se tornar algo litúrgico, algo de ato religioso, sem nenhum comprometimento espiritual. Eu estou lhe dizendo isto porque eu gostaria que, por gentileza, você pudesse ir no livro de Salmos, capítulo de número 109. Salmo 109. O salmista Davi, todos nós sabemos que, claro, ele viveu há muitos anos antes de Daniel. Porém, como que ele não soubesse, realmente ele não sabia, em um momento de suas orações, o Espírito Santo o inspirou a orar, ainda que ele não soubesse que ele estava de forma profética, profetizando e falando de coisas que haveriam de acontecer mais à frente, e que realmente teve de acontecer nos tempos de Jeremias, nos tempos de Daniel e nos tempos do profeta Ezequiel. Todos nós sabemos que o período do reinado de Nabucodonosor foi acompanhado por esses três grandes profetas. Olha que tamanho privilégio. Olha que tamanho privilégio. Foram os tempos de Jeremias, foram os tempos de Ezequiel e foram os tempos de Daniel. Dá para você imaginar? É muito privilégio. O período do reinado de Nabucodonosor acompanhou esses três grandes profetas: Jeremias, Ezequiel e Daniel. O que é interessante é que nesses três profetas que nós acabamos de falar, teve alguns desses que teve de passar exatamente pelo que nós vamos ler aqui agora em Salmo 109, versículo de número 16.
que diz assim: porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, porquanto não se lembrou de fazer misericórdia. Misericórdia a quem? E a quem ele se referia aqui? Se referia aos profetas nos tempos da Babilônia, ou melhor, nos tempos de Jerusalém, quando esses seriam sitiados por Babilônia. Em outras palavras, o que o salmista Davi dizia de forma inspirada, sem saber, sem nada saber, é que haveria tempos em que infelizmente Jerusalém não utilizaria de misericórdia para com seus profetas. E por conta de quê? Por conta das suas denúncias, por conta das suas profecias, por conta das suas repreensões. É muito fácil você ouvir no altar que Deus vai te abençoar, que Deus te ama, que Deus te quer bem. Sim, tudo isso faz parte, isso nos eleva, isso nos fortalece. Quem não gostaria de sempre ouvir palavras assim? Eu sou o primeiro da fila. Difícil é você ouvir da parte de Deus uma repreensão, principalmente quando você já está só o frangalho, principalmente quando você já está quase que rente com o chão de tantas situações, adversidades que você está passando, por tantos e tantos problemas que você está atravessando. Às vezes nós achamos que os consolos de Deus são mais importantes do que as repreensões de Deus. Ambas andam lado a lado. A repreensão tenta te levar à condição da bênção. Repito, a repreensão tenta te levar à condição da bênção. Enquanto que se Deus no altar chegar para você e dizer: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo, isso está te levando a subir degraus na tua vida, a alcançar alvos na tua vida. Isso te eleva, isso te coloca para cima, isso é bom também. Então aqui a Bíblia diz que nos tempos dos profetas eles não usaram de misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado. Antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, tratando-se dos profetas nos tempos babilônicos, que ao invés de usarem de misericórdia, eles os perseguiam. Antes, infelizmente, os colocavam como em situação, o qual bem sabemos, para que pudesse até matarem o quebrantado de coração. Em outras palavras, eles já se angustiavam por dentro, por Deus o estar usando para dizer a estes, tentando adverti-los, que abrissem de seus olhos, que se convertessem de verdade, que se arrependessem de práticas e atitudes e comportamentos babilônicos que eles estavam levando para dentro de Jerusalém. Mas esses não os queriam dar ouvidos, esses não os queriam escutar. Por conta disso, não usavam de misericórdia para com eles, antes os perseguiam, ainda que estivessem eles aflitos, ainda que eles fossem necessitados, e infelizmente, ainda assim, tentavam quebrantar ou matar o quebrantado de coração. Eles já estavam rentes com o chão, de tanto sofrimento, que ainda assim não tinham dó nem misericórdia. E isso se tratando dos profetas nos tempos de Babilônia. Versículo de número 17: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Por que ele está dizendo isto? Porque infelizmente Israel, ou melhor, Jerusalém, ao invés de amar ao Senhor, eles amavam a maldição. E que maldição era esta? Era o estilo de vida babilônico, era a vida que eles levavam, era a vida com que eles conduziam. Em outras palavras, ao invés deles, Israel, amar a bênção, eles amavam a maldição. E como é que isso acontecia? Eles davam uma escapulidinha na Babilônia, e quando chegavam em Babilônia, eles se admiravam com tudo que viam, e agora voltavam para dentro de Jerusalém, trazendo consigo seus costumes, suas atitudes, seus atos, seus hábitos, e implantava dentro de Jerusalém. E por conta disso,
o Senhor já revelava: porque vocês não amaram a bênção, porque vocês não se abraçaram com ela, não a desejaram. E ele disse: visto, porque quem vê, vê com os olhos, que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dela, ela se afaste dele. Então, ao invés de vocês desejarem a bênção, e que bênção era esta? A que estava sendo proferida e tinha sido professada sobre Jerusalém, em que enquanto que eles permanecessem nos caminhos do Senhor, o Senhor os guardaria, o Senhor os protegeria, o Senhor os abençoaria. Mas eles não queriam nada disso. Eles queriam ir na Babilônia e fazer parte da Babilônia, desfrutar das coisas de Babilônia, se admirar com as coisas de Babilônia, e depois voltavam para Jerusalém. E Deus então estava tentando alertá-los, Deus estava tentando avisá-los. É o que você vê aqui, versículo de número 18 diz assim: assim como se vestiu de maldição como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas. Quer dizer, faça parte dentro de si, como água, e em seus ossos como azeite. Versículo 19: seja para ele como a roupa que o cobre, e como cinto que o cinge sempre, cinge, que o parte pelo meio, que o divide pelo meio, porque assim como se encontrava naquele tempo em Jerusalém, seja este o galardão dos meus contrários, seja este o galardão, a recompensa dos meus contrários, da parte do Senhor e dos que falam mal contra a minha alma, dos que ao invés de glorificarem a Deus, de exaltarem a Deus e buscarem no Senhor o seu socorro, eles corriam para a Babilônia, como se lá não houvesse um Deus a quem buscar, como se lá não houvesse um Deus a quem socorrer, como se lá o Deus, o Todo-Poderoso, não lhes servissem mais. E eles vinham para a Babilônia e agora se curvavam diante do Deus de Babilônia, Marduk, e isso foi se agravando seriamente aos olhos do Senhor, ao ponto de que diz a Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo de número 29, Jeremias 29, versículo de número 10. Jeremias 29, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. E lembre-se, você bem sabe, que Jeremias foi profeta nos tempos de Nabucodonosor. Jeremias 29, versículo de número 10, diz assim: todos encontraram? Amém? Vamos ler a partir do versículo de número 8, diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane, não vos engane, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: nos tempos da Babilônia havia também o reino Pérsia. Esse reino estava em ascensão, estava crescendo, estava prosperando, estava multiplicando, enquanto que Babilônia estava se estagnando, estava ficando para trás. Naquele tempo então se ouviu um comentário: os sacerdotes de Marduk, preste atenção a essa parte, por favor, que isso aqui é histórico, é verdadeiro, para você entender, isso aqui é importante. Nos tempos dos sacerdotes de Marduk, Deus de Babilônia, eles então inventaram um determinado tipo de profecia. A profecia era exatamente esta: quem adorar ao Deus Marduk e a ele celebrar, e a ele o servir,
e a ele se esforçar para o crescimento de Babilônia, então a este poupará Mardoque, e não permitirá com que Babilônia se torne cativa, se torne escrava por 70 anos em outras nações, ou em outros países, ou em outros povos. Preste atenção isso aqui, por favor, em nome de Jesus. Os sacerdotes de Mardoque saíram no ouvido do povo, e eles começaram a dizer: recebemos uma profecia, recebemos uma revelação, e a revelação é esta: se você não adorar a Mardoque, se você não servir de teu coração, se você a ele não se aplicar para o crescimento de Babilônia, eles irão nos pegar e levar-nos cativos, tornar-nos escravos para outros reinos. Ora, se ouvindo isto, o que é que você acha que nós iríamos fazer? Claro que nós iríamos nos esforçar, claro que nós iríamos arregaçar a manga, claro que nós iríamos pegar os nossos filhos e oferecer Mardoque, como era feito naquele tempo, as crianças nos pés de Mardoque. É claro que nós iríamos fazer de tudo para que houvesse o crescimento de Babilônia. Foi daí que Babilônia teve ascensão. Agora, interessante saber que, preste atenção, o diabo, ele sempre procurou trabalhar através de impor o medo, sempre trabalhou dessa forma. Satanás sabe muito bem que, infelizmente, o mundo espiritual para mim e para você é um mundo desconhecido. Você pode ter conhecimento da Bíblia, você pode orar 24 horas, você pode jejuar todos os dias e todas as horas da tua vida, mas Satanás sabe que o mundo espiritual, enquanto em carne nós estivermos, é um mundo desconhecido. Nós temos somente vislumbre um pouco do que é o mundo espiritual, nós não temos a totalidade dele. Basta você ouvir o que eu vou lhe dizer aqui acerca de algumas confissões de fé. Eu nunca esqueço, na igreja de Sobral, uma senhora, uma certa vez chegou para mim e pediu que eu orasse, porque ela me disse que já não suportava mais tanto prejuízo, tanto danos. E ela chegou para mim lá em Sobral, e ela disse: meu pastor, eu quero que o senhor ore pela minha vida financeira, porque eu estou tendo prejuízo em cima de prejuízo. E eu: tudo bem, vamos orarmos então. E oramos, juntamos as mãos, repreendemos o mal, glória a Deus. Passou-se então, ela retornou mais uma vez, até que então eu perguntei para ela o que estava acontecendo, e ela disse: meu pastor, eu vou dizer para o senhor o que é. Eu tenho uma geladeira que eu comprei. E eu disse: sim, eu me lembro, a senhora testemunhou. Pois é, pois essa geladeira tem me dado tanto prejuízo que o senhor não tem ideia, pastor. Prejuízo em cima de prejuízo. Pastor, ela, tudo bem, ela vai para o concerto, eu vejo ela funcionando, levo ela para casa. Quando ela entra em casa, no outro dia eu já tenho que levar para o concerto. Parece uma coisa, eu não sei o que é isso. Isso é mesmo, irmã? A senhora já era para me ter falado sobre isso. Pois fecha os teus olhos. E aí então eu orei de forma direcionada. Ela abriu o coração. Senhor Deus amado Pai, envia o teu anjo na geladeira, que por meio dela, Senhor, um demônio está lhe causando todo tipo de desordem e prejuízo. Bom, demônio, manifestou. No que manifestou o demônio, eu disse: ô maldito, onde é que você está? No motor da geladeira. Eu peguei e disse: tu não tem medo de levar um choque não? Olha onde é que ele estava, no motor da geladeira. Parece inacreditável, parece conto de fada, parece história de mentiroso, mas é a pura verdade. E Deus sabe que é a pura verdade. Eu me lembro de outra, me lembro muito bem que eu estava em Picos, Piauí, e lá vi o irmão Posidônio. Era um senhor, um velho, em que a primeira vez que ele foi para a igreja, ele era dono de postos de gasolina. Se ele ainda está vivo, talvez ainda seja. E ele entrou a primeira vez na igreja com a blusa aberta, com cordão de ouro aqui nos peitos. E quando eu vi aquela arrumação numa pregação, eu peguei e disse assim:
fecha, botou a camisa, fecha a tua camisa porque tu não está na tua casa, e continuei a pregação. Terminou a pregação, ele veio até a mim e disse: gostei do senhor, vou ficar vindo para cá, porque eu já fui em várias outras, o pessoal me conhece, sabe que eu sou e tem medo de dizer que eu fecho a camisa. O senhor não teve esse negócio não, o senhor mandou fechar a camisa, gostei do senhor, e realmente tornou-se membro, irmão Posidônio lá de Picos, Piauí. Só que este irmão também, ele tinha uma fazenda, e ele no caso tinha trator, e os tratores dele começaram a dar problema em cima de problema, e quem mexe com trator sabe que a coisa é dinheiro, não é como você consertar um carro como esse que nós temos, a coisa vai mais longe. E ele chegou para mim, no caso ele e a esposa dele começou a falar, porque ele era meio fechadão, e nós fomos orar. No que a gente foi orar, a esposa abriu o coração, manifestou o demônio, e o inimigo disse de forma bastante clara que estava nas mãos do mecânico. O mecânico, sem que ele mesmo percebesse, nunca conseguia encontrar o real defeito, mas sempre ia por outros caminhos. Ele mexia aqui, parecia que o trator estava bom, quando chegava na fazenda quebrava tudo de novo, para lhe causar prejuízo. Eu não vou muito longe, eu comprei lá para casa uma máquina, aquelas que corta capim, para cortar capim. E um filho de uma senhora, que ele ajudava muitas vezes a fazer esse trabalho para mim. A máquina nova, 0 em folha, tirada da loja, eu coloquei nas mãos dele, sendo que eu já tinha usado essa máquina 3 vezes, aparando o capim, e nunca deu prego. Eu coloquei na mão dele, eu diante de Deus, e Deus sabe que é verdade, coloquei na mão dele. Quando eu cheguei meio-dia em casa, não deu tempo nem eu entrar direito, ele já foi dizendo: pastor, não sei o que foi que houve, não, a máquina aí parou, máquina parou. Disse: mas parou como? Faltou gasolina? Não, parou. Aí eu fui lá, e nada de funcionar. Levei para o conserto. Chegou lá, um rapaz ajeitou. Volta a máquina depois de 2 dias. Voltei, passei lá em casa. Pastor, a máquina parou. Eu disse: mas parou como, rapaz? Pelo amor de Deus, veio do conserto. Levei para o conserto. Só sei que nesse negócio foi 4 vezes. 4 vezes. Até que eu acordei, até que eu despertei. Na 4ª vez que eu cheguei, que ele me disse: pastor, a máquina parou. Eu disse: irmão, espera ainda, vem cá. Espera ainda, só um minuto, vem cá. Me lembro até que naquele dia, a Tiziana pegou e disse assim: pode orar, porque isso é demônio, não pode uma coisa dessa. E eu peguei o azeite. Eu disse: irmão, vem cá, não tenho nada contra você, para ele não ficar ofendido comigo, né? Não tenho nada contra você, mas não aceito isso, não pode, meu irmão. Querendo ou não, a máquina é nova, meu querido, e querendo ou não, são prejuízos dos quais eu não aceito, porque eu sou fiel a Deus, não aceito isso não. Vamos lá. Peguei o azeite, ungi as mãos dele, peguei nas mãos dele, Deus sabe a verdade. Em nome do Senhor Jesus, demônio, você que está usando as mãos dele, ele não sabe, para causar prejuízo. Bora! Manifestou o demônio. E ele disse nitidamente: enquanto tu não orasse, eu ia continuar te dando prejuízo. E eu sou pastor. Eu estou lhe dizendo isto porque infelizmente o mundo espiritual para nós é desconhecido. Não adianta nós nos metermos a besta. Eu conheço o mundo espiritual. Me perdoe por toda sinceridade. Diante do Deus, eu já tive várias experiências espirituais, das quais eu acredito que muitos de vocês nunca tiveram, com todo respeito. Mas ainda assim é desconhecido. Porque nós habitamos num corpo de carne. E por ser desconhecido, o inimigo, ele sabe muito bem como nos causar o medo, como provocar em nós o medo. Você quer ver como eu estou lhe falando a verdade? Olha só o que é que diz aqui. Vamos lá. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. E ele continua: porque assim diz o Senhor. Agora era Deus falando. Porque assim diz o Senhor:
certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e vos cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar que é Jerusalém. O que foi que aconteceu? Olha para cá. O que foi que aconteceu? Aconteceu o que? Eles começaram a espalhar. Mardoque disse: quem o servir, quem o adorar e quem se esforçar para o crescimento de Babilônia, Mardoque não permitirá que nós venhamos a servirmos a outras nações por 70 anos. Jerusalém, que ia até Babilônia, se admiravam com tudo aquilo, começaram a ouvir também as profecias e começaram a servir com medo. Voltavam para Jerusalém e contaminavam Jerusalém. O que Deus fez? É claro que aquela profecia era mentirosa de Mardoque. Mardoque não tinha dito nada, Mardoque não tinha falado nada, era uma invenção dos sacerdotes. Mas aí agora o que Deus vai fazer? Deus vai inverter as coisas. Agora é o próprio Deus quem vai dizer: como vocês amaram a maldição e não a bênção, como vocês se serviram dos deuses babilônicos, agora vocês, Jerusalém, servirão aos babilônicos por 70 anos. E Deus inverte as coisas. O intuito de Deus era com que o povo, durante o período do ministério de Jeremias, se arrependesse, se convertesse, mas assim eles não fizeram. Com isso, eu queria que você atentasse para algo muito importante. O inimigo sabe como nos causar o medo e o pavor. O inimigo sabe como nos causar o susto e o pavor em nossos corações. Isso é tão bíblico de um jeito que, se você, caso puder, abra a sua Bíblia aí rapidinho, por favor. Eu não lhe pedi para abrir nessa parte, mas eu gostaria de ler com vocês no livro de Jó. Jó fica antes do livro de Salmos. Jó, capítulo de número 4. Jó capítulo 4, amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, versículo 12: uma coisa me foi trazida em segredos, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Versículo de número 13: entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Olhe para cá, por favor. Ele está nos dizendo o que foi que aconteceu com ele, quando ele teve essa visão, como que em forma de vulto. O que foi que aconteceu com ele? Ele está dizendo: primeiro, me veio o espanto; segundo, tremor; terceiro, os meus ossos estremeceram. É o que acontece na maioria das vezes quando nós, seres humanos, temos um contato com o espiritual. Basta você ver que Daniel, como teve a visão do anjo, a Bíblia diz que ele se estremeceu-se ao ponto de cair na terra como morto. Basta você se lembrar de Belzazar, sucessor de Nabucodonosor, quando uma mão escrevia Mene, Mene, Tekel, Farsim. A Bíblia diz que as pernas de Belzazar se tremiam e os joelhos batiam um no outro. E quanto outros exemplos, Jesus andava sobre as águas e eles o viram de longe e disseram: é um fantasma, é um fantasma. Eu estou lhe dando exemplos conhecidos da Bíblia. E eles dizem aqui, vamos lá, rapidinho, versículo de número 15: então um espírito passou por diante de mim, um vulto, um espírito. Vala, meu Deus, parece que entrou alguém aí agora.
oi, fala. E você vai procurar saber e vai, mas ninguém fala. Por mim eu tinha ouvido falar o meu nome, esquisito, fala, que negócio doido é esse? Escute em nome de Jesus. É um vulto que passa, é a voz que você ouve, e ele está dizendo: então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne, fez arrepiar os cabelos da minha carne, que é o que na verdade acontece. Nossa, como eu estou todo arrepiado. Geralmente nós usamos essa expressão quando falamos de alguma coisa de ordem espiritual. Meu Deus, eu foi todo arrepiado. Às vezes você está passando por uma dependência da casa, ou por algum outro determinado lugar, seja lá qual for. De repente você sente aquele vento, aquele arrepio. Esse menino está amarrado, que negócio é esse, meu pai do céu? Tá, vai para lá. Não, eu vou sair daqui de perto. Não, espera ainda. Bate aquele arrepio, bate aquele temor, bate aquele medo. É o que você está vendo aqui na Bíblia Sagrada. Parou ele, porém não conhecia a sua feição, porque na maioria das vezes realmente nós não conseguimos ver a feição, nós não conseguimos vermos o rosto. Sabemos identificarmos até a roupa, sabemos identificar se é homem ou se é mulher, sabemos identificar até a estatura, mas na maioria das vezes nós não sabemos identificar o rosto. Até a cor nós sabemos identificar, mas o rosto, na maioria das vezes, 99,9%, não sabemos identificar. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia, agora isso aqui é importante, preste bem atenção em nome de Jesus. O que eu vou lhe dizer é a mais pura verdade. Deus sabe perante cuja face estou. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdade, isso aqui é Bíblia. Pessoas podem ser levadas ao suicídio por ver e ouvir, ver vultos e ouvir vozes. Pessoas muitas vezes são levadas ao suicídio. Nossa, e aquilo começa a impressioná-lo de tal forma, tomar de tal forma aquela pessoa, por nunca ter sido ensinada a saber lidar com isto, acaba se suicidando. E está na Bíblia, e está na palavra de Deus. E ele continua dizendo: parou ele, porém não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia. Muitas vezes vem como sentimento. Versículo 17 diz assim: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Olhe para cá. Olhe para cá. Veja qual foi o sentimento que veio dentro dele, que vendo um vulto, ouvindo vozes, não conseguiu ver a sua feição. Nós já sabemos que é um espírito, porque a Bíblia acabou de dizer. E de repente a Bíblia diz que ele ouviu como que uma voz dentro dele que cria um sentimento. E o que sentimento seria? Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Na maioria das vezes, esses espíritos, quando eles vêm para nos colocar para cima, eles vêm para nos fazer nos sentirmos fortes, amém? Não, ele vem justamente com essa intenção, levar-nos a nos sentirmos injustos diante de Deus. Uma vez você se achando injusto diante de Deus, você não terá fé de que Deus pode te proteger. Então Satanás vem para destruir a tua confiança no Senhor. Eu fiz uma vez, e só fiz uma vez, em 28 anos de ministério, o sepultamento de Satanás, baseado em Marcos capítulo 5. Eu fiz esse propósito uma única vez na minha vida. Eu estava pastoreando a igreja de Mossoró, e lá tem a Serra Mossoró. E eu vivia continuamente em oração, jejum e oração. Toda semana era 48 horas de jejum. E quando não, uma vez por mês, 36 horas dentro da igreja, sem arredar o pé da igreja para nada, para absolutamente nada.
Até que então eu fiz esse propósito. Eu fui conseguir uns porcos, um porco grande, desses de barro, e baseado naquela passagem em que os demônios saíram daquele jovem e entraram dentro do porco e se lançaram o precipício abaixo. Então eu disse: gente, nós vamos viver esse propósito, sepultamento de Satanás. Ok. Em resumo da conversa, comprei um porco, consagrei, entrava em jejum e oração, em jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração, até que chegou o dia do propósito, que foi um domingo, Mossoró, ano de 2001. Então chegou o dia, o povo viveu a fé. Teve milagre? Teve porta que se abriu? Teve conversão? Foram milagres realmente extraordinários. Onde o inimigo estava agindo, ele teve que sair de lá, não teve para onde ele correr. As pessoas escreviam em um porquinho de papel, elas me entregavam, eu colocava: demônio, assim como os demônios saíram do jovem, saia do emprego, saia da loja, saia das vendas, saia disso, saia daquilo, e orando e colocando dentro do porco de gesso, no caso de barro, colocando lá dentro. Na segunda-feira estava marcado para me subir para o monte. Um irmão, que no caso ele era tecladista da igreja, se ofereceu para ir. De princípio eu disse: não é bom que você vá, não é bom que você vá. Não, mas eu vou, você que sabe, você quer ir, então vamos. Ele foi comigo. Ok. Louvado seja Deus, que eu falo a mais pura realidade e verdade. Eu acho que eu nunca falei isso aqui em Juazeiro do Norte, é a primeira vez. Eu fui para Serra Mossoró, cheguei por volta de umas 7h30 da noite. Serra Mossoró, para quem já foi lá, é só pedriça, só pedra. Lá em cima tem o negócio da Petrobras, né? É só pedra. E lá tem muita rocha, então eu orava em cima. Só que aí eu disse: Igor, que era o rapaz que foi, você fica orando aqui, que eu vou orar ali. Fui para outro lado orar. E lá comecei a orar. Eu orei por volta de umas 2 horas e pouco. E oração forte, tudo bem. Quando então eu senti do Senhor fazer o propósito, o ato de fé, que eu senti mesmo de verdade, eu peguei o porco e disse: meu Deus, agora é pelo povo, é pela igreja, é por cada dizimista, é por cada ofertante, é pela aquela mãe, é por aquele pai. Eu me ponho na brecha em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, olha para mim, Senhor, eu estou representando cada uma dessas pessoas aqui e andando com ele aqui. Quando eu fui andando diante de Deus, que eu fui andando, tinha uma pedra. Quando eu saí daqui de trás, que eu fui andando, que eu olhei, tinha um espírito sentado em cima, um demônio. Ele disse desse jeito para mim: Deus sabe que eu não estou inventando e nem estou mentindo. Ele disse: quem você pensa que é para querer lutar por esse povo? Irmão, mas dá uma sensação de medo tão grande que você não tem ideia. Mas é medo de escapelar o couro das costas. Não vou dizer que eu não tive medo, não, eu tive foi pavor. Pavor é pouco, porque você de repente, me lembro como se fosse hoje, diante do Deus que eu sirvo. Louvado seja Deus pela palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra é escudo e espada. Mas na mesma hora o Espírito Santo me tomou. Eu não sei lhe dizer, por isso que é importante ler Bíblia. Você perde tempo falando da vida dos outros, quando podia falar da palavra de Deus. Você perde tempo, muitas vezes, no WhatsApp, falando da vida alheia, quando poderia estar mandando versículo bíblico que também iria lhe instruir, iria lhe santificar. Mas só pode se colocar para fora aquilo que se coloca para dentro. A Bíblia diz que fala da boca do homem do que o seu coração está cheio. Se o teu coração está cheio de inveja, é de inveja que você vai viver. Se o teu coração está cheio de fofoca, então é de fofoca que você vai viver. Se o teu coração está cheio do que quer lá que seja o que for, é daquilo que você vai viver. Deus sabe a verdade. Mas louvado seja Deus que naquela hora o Senhor trouxe à lembrança versículos, e eu comecei a citar, e ele
foi se envergando, e eu disse: agora para tu largar de ser besta, demônio, entra dentro desse porco. Aí eu fui, cavei, que eu tinha levado uma pá, cavei, enterrei, disse: agora você está sepultado e a vitória está com o povo lá embaixo, em nome de Jesus. Também fiquei calado perante o Deus que eu sirvo, fiquei calado. Quando foi na quarta-feira, o Igor, quem é? Sou eu, pastor Igor. Entrou. Pai, pastor, disse: pai, meu irmão. Ele era o tecladista e também o levita da igreja. Paz, pastor, oi. Foi forte aí um propósito lá? Foi, meu irmão, glória a Deus. Pastor, eu acho que eu estou ficando doido, que eu não tinha falado nada. Eu tinha descido do monte, não falei nada. Ele estava na moto, ele tinha uma moto. Ele me que levou para o monte nessa moto dele, que eu não tinha transporte, não tinha nada. Pastor, acho que eu estou ficando doido. Mas o que foi? O senhor viu um homem sentado em cima da pedra? Um homem? Como assim? Não estou entendendo. Pastor, ele estava com roupa assim. Que era exatamente, eu disse: eu vi, Igor. Claro que eu vi. Eu vi sim. Eu só não comentei contigo porque quis comentar, mas eu vi. Eu estou lhe dizendo isto porque, meu amado em Cristo Jesus, não é para você ter medo, não é para você ficar assustado, apavorado. O que Deus está querendo falar com você nesta noite é que esses demônios, eles sempre vão tentar te causar pavor, medo. Sempre eles vão querer colocar em você aquela dúvida de que se Deus é contigo ou não é. É o tudo ou nada dele. Se lembre de uma coisa, porque aqui está escrito: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Ele tenta levar-te a uma situação de pecador tamanho, que você se acha imerecedor de tudo. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é muito sério. Talvez nesta hora o inimigo, ou em algumas situações da sua vida, o inimigo já encheu tua cabeça de tanto pensamento de que você não é nada, de que você não tem importância, que você é insignificante, de que você é imerecedor das bênçãos de Deus. Eu estou aqui para lhe dizer: olhe para mim, ei, olha para cá. Isso é mentira do diabo. Jesus de Nazaré pagou um alto preço, lhe pôs acima dele próprio, quando assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, para que nele, eu e você, nós reinássemos em vida para a glória eterna. Não é questão de santidade nem de merecimento, é questão de que Ele habita dentro de você. Se você está ouvindo essa palavra, você que está aí me assistindo, é porque Deus sabia que você precisava. Levante essa cabeça e mande o diabo contar coquinho no quinto dos infernos. Quem venceu foi Jesus, não foi Satanás. Quem venceu foi Jesus e todas as hostes espirituais do bem, os anjos do Senhor, para que você pleiteie a sua causa, combata o seu combate, guerreie a sua guerra e vença a batalha. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: vai deixar de ser medroso para bem longe de mim. Maior o que está em você do que o que só para quem recebe. Só para quem recebe. Vamos lá. Você que recebe, você diz recebe. Se não recebe, você fica calado, quietinho, não tem problema nenhum. Porque o medo fede. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: ó. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Tudo você pode naquele que te fortalece. Ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Onde colocar a planta dos teus pés, eu terei te abençoado. Me perdoe, mas se você estivesse num show, eu tenho certeza que você não diria: eu recebo. Por isso que o diabo ri da tua cara.
Como é que pode, irmão? Até para dizer eu recebo, eu recebo. Eu ouvi a Camila ali, alguns outros eu ouvi, mas tem uns que nem para abrir a boca para dizer eu recebo. Então vamos lá, em tudo que você colocar a tua mão vai dar errado. Onde você colocar a mão do teu pai vai ser uma derrota. Porque quando Satanás usa a boca de ímpio para dizer coisa ruim, você baixa a cabeça e aceita. Eu estou errado, irmão? Está amarrado, irmão. Coloca para fora, irmão. Porque pessoas lá fora chegam para você e dizem: você não vai dar certo, você não vai conseguir. Aquilo entra em você, você já sai só arquejando. E Deus está falando a palavra, irmãos, são versículos bíblicos. Isso aqui é para você dizer: eu recebo, eu declaro, eu assumo isso na minha vida. Foi isso que fez desses homens mais do que vencedores, irmão. Então olha para o irmão que está do teu lado e diga: acorda, crente, tu que dorme. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Tudo você pode naquele que te fortalece. Por um caminho teu inimigo virá, mas por 7 fugirá diante de vós. Abençoados serão as obras das tuas mãos. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Aleluia! Glória a Deus! E telecandaraba chorecandaramanaya. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você está me ouvindo? Você não está só. E os demônios sabem disso. Eu vou lhe provar que os demônios sabem que você não está só. Porque olha só o que é que ele diz aqui. Vou ler de novo. Versículo 17. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Não, ninguém precisa me dizer isso. Porque eu sei que só um só que é justo. Esse é Deus. Segundo, seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Não, demônios. Ninguém precisa me dizer isto. Porque o nosso Deus sim é puro. Porque não tem mistura nenhuma. Agora eu quero que você veja o versículo de número 18. Isso é uma tapa na cara do diabo que você está aprendendo aqui hoje para a glória de Deus. Eis que ele não confia nos seus servos. Diga: é mentira. Não, eu vou ler aqui. Versículo 18. Lembre-se que aqui é o Espírito falando. Vocês estão entendendo? É o Espírito falando. Eis que ele não confia nos seus servos. Diga: é mentira. O demônio diz assim: quem é você? Você não é ninguém. Você não é nada. Você vai conseguir? É como nos tempos de Sabalat, Tobias e Gesem, que chegaram para Neemias e disseram: poderão esses fracos judeus erguer esses muros em um só dia? Você só precisa fazer uma para conseguir todas as demais que é necessário para fazer de você um vencedor. Voltando para cá. Eis que ele não confia nos seus servos. Deus confia e sim. Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura. Olha para cá, eu encerro aqui. Olha o que é que esses demônios tentam nos levar a acreditar: que nós não somos ninguém, que nós somos o aquém, que nós somos uns inúteis. Mas eu estou aqui para dizer para ti, Satanás, que eu quero que tu se ferre. Para que Deus vai querer lidar contigo? Para que Deus vai querer lidar contigo se Ele tem vasos de barro para pisar na tua cabeça? Glória a Deus! Vou repetir: ô Satanás, por que Deus vai querer lidar contigo? Deus não teve de lidar com Satanás nem no céu. Ele mandou os anjos. Na terra Ele manda você. E tem mais: eis que ele não confia nos seus servos. Confia.
E aos seus anjos atribui loucura. Mentira também. Por quê? Porque a Bíblia diz: aos seus anjos darão ordem para te guardar em todos os teus caminhos, para que tu não tropeces em pedra alguma. Está escrito: acampa os anjos do Senhor ao lado do que os serve e o teme. Está escrito na palavra do Senhor. E vieram os seus anjos, Mateus 4, e vieram os seus anjos e os serviram, porque é assim que Deus faz após uma grande provação. Os anjos vêm para te servir. Os anjos vêm para te servir. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Ele está falando de quem aqui, os demônios? De nós. Nós somos pó, mas somos um pó que Deus usa. Nós somos pó, mas somos pó que Deus deu autoridade. Nós somos pó, mas somos um pó que Deus nos deu seu nome para pisar em serpente e escorpião e toda a força do inimigo. Nós somos pó, mas temos autoridade, porque somos representantes de Deus aqui na terra, como que se Ele falasse através de nós, em seu nome, para dizer: tire a mão do que é meu, tire a mão da minha casa, tire a mão da minha roupa, tire a mão do meu comércio, tire a mão das minhas vendas, tire a mão da minha saúde, tire a mão da minha família, tire a mão dos meus filhos, tire a mão do meu casamento, tire a sua mão. Você pode se colocar de pé e sair do seu lugar e falar para 3 pessoas: o Senhor é contigo. Só isso. O Senhor é contigo. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.